Então, nesse instante, nós vamos agradecendo mais uma vez a equipe de André Luiz, os benfeitores do plano espiritual maior, que nos acompanham, que protegem a nossa casa, o nosso lar, a nossa família. Pedindo, Senhor, que durante esse estudo, que cada um dos nossos lares possa ser visitado. Que nós que estamos participando possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E aprender com André Luiz. E assim nós vamos pedindo a Cris que faça a prece inicial por nós. Mestre Jesus, te agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse estudo desse livro tão importante que tem tanto a nos ensinar sobre nosso processo de desencarnação. Ajude-nos, Pai Maior, para que possamos nos sintonizar com a equipe espiritual que prepara esse estudo, que possamos assimilar as ideias, esses ensinamentos transmitidos pelo nosso querido André Luiz. E que essa paz, essa vibração desse momento possa nos conectar e possa, em todos os lares, ajudar também os irmãozinhos que participam desse estudo, que possam encontrar consolo, encontrar a luz do conhecimento. E nesse momento, então, graças te damos mais uma vez. Vamos começar o nosso estudo. Assim seja. Graças a Deus. Esse capítulo é muito interessante porque ele fala de uma doutrinação no plano espiritual, né? De alguém que tinha certo conhecimento de religiosidade, mas que por ambição, por orgulho, acabou não vivendo o que ele tinha aprendido, que era o certo, né? E a gente está muito acostumado de ver uma doutrinação aqui na Terra, né? Nas sessões mediúnicas. E às vezes a gente esquece que o que acontece aqui na Terra é simplesmente um reflexo que acontece no plano espiritual. Então, a mesma ajuda que é dada aqui, durante uma sessão espírita, pode ser dada lá também, do outro lado, né? Então, primeira coisa, a gente está vendo esse padre. Esse padre que veio, que tinha uma mãe amorosa, que teve uma decepção amorosa e que acaba resolvendo ir para a vida celibatária e se perde nas honrarias, ele simplesmente fica pensando nos seus próprios interesses egoísticos e ele acha que só o que as pessoas enxergavam do lado de fora ia contar. E é interessante porque a gente vê que nesse capítulo ele atingiu a vida diretamente de muitas pessoas e indiretamente de um número ainda maior de pessoas que ele fez sofrer. Mas porque no momento da morte, aquele outro padre absolve e ele fala, mas como eu estou sendo condenado? Eu não fiz a minha confissão, né? Então a gente vê a cegueira moral, né, que todos nós temos, essa cegueira que impede a gente de enxergar os nossos próprios erros. Por quê? Por causa do nosso orgulho, né, que mostra ainda a nossa imperfeição moral. Aí a gente vê a Luciana que é esse espírito que está usando da sua facilidade de clarividência para ajudar, né? E ela fala, mas puxa, as igrejas que a gente tem, e ela não fala, é o espiritismo, o catolicismo, o protestantismo, não, a igreja é aquilo que vai ligar o homem a Deus, é a religiosidade que é importante.
e não o nome da nossa religião. Onde quer que a gente esteja, a gente pode fazer o bem. E a nossa responsabilidade é sempre em relação à lei. Qual lei? A lei do amor. E por mais que a gente tente esconder o que a gente fez, vai chegar um momento em que nós vamos ter o encontro com a nossa consciência, né? Apesar da gente fugir desse espelho que aparece na frente da gente todos os dias, enquanto a gente está aqui na Terra, a gente finge que não enxerga, ou simplesmente resolve não enxergar, vai chegar um momento na hora do desencarne em que a gente vai ter que obrigatoriamente enxergar. E quanto mais tempo a gente demorar para tomar essa consciência, mais a gente vai sofrer. Porque mais coisas erradas a gente vai ter feito, não é? A gente sabe que a gente é responsável não só pelo bem que a gente faz, mas pelo mal, não só pelo mal que a gente faz, mas pelo bem que a gente deixa de fazer. Então, a nossa consciência é um livro aberto. E a gente vê a Luciana lendo esse livro. Outra coisa interessante é a gente ver o amor, né? O amor sem fronteira, sem tempo, sem espaço. Zenobia aí ajudando esse espírito por décadas. E ele nem sabe. Ele não tem consciência. Então, não é porque a ajuda não está do lado dele. É porque ele não quer receber ajuda. Isso funciona enquanto a gente está aqui na Terra também. Pode ter um monte de gente querendo me dar amor, cuidar de mim e me ajudar. Se eu não quiser me ajudar, não vai adiantar nada. Mas aí eu posso colocar a culpa no outro das minhas ações, dos meus maus erros? Não. A responsabilidade é minha pelos meus próprios atos, né? Bom, aí ela começa a descrever tudo que está acontecendo. É como se tivesse um histórico escolar, mostrando fatos muito fortes, não só a descrição do ambiente físico, mas a descrição das emoções que o padre Domênico está passando, está sentindo. E aí a gente vê esse quadro, essa novela, né? Que mostra a vítima, o verdugo, o adversário, e a gente pergunta, de quem é a culpa? Quem é responsável? Então, o verdugo que matou o padre, na verdade, ele é vítima? Ele é adversário? A gente não tem conhecimento de tudo que a gente fez no passado. Então, nós podemos até imaginar, não, mas eu sou tão boazinha nessa vida, né? Nunca fiz mal para ninguém. Primeiro que a gente pode ter essa cegueira mental, como a dele, né? Então, eu acho que eu não fiz mal para ninguém, mas será que é verdade? Ou eu não tenho coragem de enxergar isso? E aí é outro aspecto, então vamos fazer que essa vida, a minha ficha é completamente limpa. E na anterior? Como é que foi, né? Bom, aí ele morre. E a gente vê que as mesmas sensações que ele tinha durante o encarnado, de dor, de sede, de fome, de ansiedade, ele continua. Isso é importante a gente ter consciência. Por quê? Isso é uma prova que o suicídio, nesse caso ele não se suicidou, ele foi assassinado. Mas quando a gente olha para o suicídio como uma potencial fuga dos sofrimentos, a gente está vendo que a gente leva onde a gente foi esse sofrimento. Por isso que Jesus falou que a gente tem que trabalhar a nossa reforma íntima e agora. E aí a gente vê ele tentando fugir, porque ele está sendo aí perseguido por espíritos que ele fez mal, né? Então não são obsessores dele? São. Então a gente vê outra coisa importante, obsessor desencarnado para desencarnado. Mas quem é a vítima? É o obsessor, né? Mas apesar dele estar nesse enlace mental negativo de sofrimento, ele está preso nesse momento, ele está recebendo ajuda, mas ele não percebe. Então, de novo, não adianta a gente receber ajuda se a gente não se ajudar. Por isso que Jesus falou,
ajuda-te e o céu te ajudará. Se eu não deixar de ser orgulhosa, egoísta, ambiciosa, arrogante, eu não vou conseguir receber a ajuda, né? Que eu preciso. E aí a gente vê uma situação de filme de terror, que é ele fica agarrado ao cadáver. Ele está vendo tudo o que está acontecendo. Ele vê o corpo dele apodrecendo. Ele sente tudo o que está acontecendo. Então, olha só a tortura mental que esse indivíduo passa. E aí uma pessoa podia dizer, poxa, e aí ele se despertou? Não. Por quê? Porque ele colocou de lado os erros dele, ele colocou essa máscara de eu fui trabalhador da igreja, porque eu vestia a batina, porque eu me confessei, eu trabalhei minha vida inteira para a igreja e agora eu mereço uma coisa muito melhor. Me prometeram outras coisas. Olha só o orgulho, a arrogância, né? Bom, aí continua. A Luciana descrevendo um fato atrás de outro. E aí a gente pensa, o papel da Luciana, ela está julgando? Não, ela não está julgando. Ela está relatando. E muitas vezes a gente precisa desse contato com a realidade. Que a gente não quer enxergar. E é o que ela está falando, Domênico. O que você está sentindo não está alinhado com a realidade. Você está falando que você foi probo, bom, ajudou, trabalhou, mas olha só o que eu estou vendo. E ela descreve. E ela vê essa perseguição dos encarnados, quando ele feriu, como no caso do assassino, como depois do desencarne. Então a gente vê que a morte mata o sangue, mas não mata o ódio. As ligações de ódio continuam depois. Por isso que Jesus falou, vai e perdoa, vai e se ajusta com seus inimigos hoje, agora, enquanto é tempo, né? Então a gente vê que o Domênico não era uma pessoa má. Ele estava agindo com ignorância. Ignorância do quê? Não é que ele não sabia o Novo Testamento, o Velho Testamento? Com certeza ele sabia. A ignorância do quê? De colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Qual? O básico, amar ao próximo como a si mesmo. Ele como trabalhador da seara de Jesus. E aí, chega uma hora que ele fala, não aguento mais escutar nada. E a Zenóbia fala uma coisa muito importante, que a gente se esquece muitas vezes, que é para o espírito culpado e sofredor, as lágrimas são uma chuva benéfica que refrigera o coração. E quem de nós consegue olhar para o sofrimento e pensar que esse sofrimento está, na verdade, limpando o nosso coração? Normalmente a gente vê o sofrimento e a gente reclama, briga com Deus, a gente não vê a hora de apertar o fast forward para passar aquele problema. Quando o sofrimento, na verdade, é libertação. Essa lágrima significa o quê? Significa eu estou me arrependendo. Eu vi que eu errei. Eu estou assumindo meus erros. E quando a gente assume os nossos erros, quando a gente enxerga a nossa vulnerabilidade, é quando a gente fica forte. Muitas vezes a gente acha que o vulnerável, a gente mostrar as nossas vulnerabilidades, torna a gente fraco, mas não é verdade. Esse encontro com nós mesmos precisa de ter muita coragem, muita maturidade emocional. E aí, Zenóbia continua dando magnetismo, Luciana continua lá do lado dele, o padre Hipólito ajudando, e aí acontece um outro efeito mediúnico, um efeito físico, que é ele consegue enxergar a mãe. Ele que estava cego, né, como a gente viu, ele estava prostrado, deitado, como a gente viu no capítulo passado, enceguecido pelo ódio que ele tinha de tudo, quando na verdade era só o orgulho e a arrogância dele.
A hora que ele chora, é como se viesse um raio de luz. E aí, ele está pronto para receber a visita da mãe dele. Não que a mãe dele não tivesse do lado dele antes. Claramente, ela devia ter, como a Zenóbia, já tentado várias vezes, mas ele, com essa vibração antagônica, não conseguiria nem chegar perto. E aí eles fazem essa prece juntos. E a hora que ele faz a prece, a hora que ele se abre para a mãe, a hora que ele se coloca como uma criança que errou, ele recebe ajuda. E olha só quanta ajuda ele está recebendo. De tanta gente, a gente fica muitas vezes pensando que a gente está esquecido, isolado, abandonado. Como ele mesmo fala, né? Ele acha que a Zenóbia esqueceu. Ele acha que foi injustiçado. Mas a gente vê nessa cena tão profunda, esse capítulo de tanto impacto, o magnetismo de amor que a Zenóbia tá. A Zenóbia tá carregando ele no colo. Ele não sente. A clarividência da Luciana, que é uma bênção. Se não fosse pela Luciana conseguir explicar para ele, ou mostrar para ele os próprios erros, ele continuaria preso nesse ódio, nessa onda de sensação de autovítima e não ia conseguir ser ajudado. A gente percebe a doutrinação do Padre Hipólito. Então, alguém que também tinha vestido batina no passado, estendendo a mão e falando, mas você não está vivendo o que você pregou. Acorda, né? A gente vê o amor materno, a importância de qualquer amor. Mas nos livros de André Luiz, a gente vê a nossa responsabilidade como mães. E aí ela fala uma coisa importante. Você não pode colocar a culpa no outro, você colocar a culpa na sua mãe pelos seus erros. Não. Então, apesar da gente ter pessoas que nos amam, a nossa responsabilidade, os nossos erros vêm de nós. Mesmo que o outro, que eu não tenha tido uma família que soubesse me respeitar, a gente tem que lembrar como esse capítulo retrata. É que o que eu tenho hoje é reflexo da forma como eu vivi no passado. É a lei de ação e reação acontecendo o tempo inteiro. O que eu vivo hoje é fruto das minhas escolhas anteriores. E aí a mãe fala, você vai precisar encarnar, meu filho. E você vai encarnar junto àquela que você desonrou. A uma delas, né? Agora a gente se pergunta, e como será que vai ser esse encontro? Será que vai ser fácil? Será que essa mãe vai conseguir receber esse filho com toda a pureza de alma? A gente vê que nesse caso, a reencarnação não é uma prova, é uma expiação, ela está sendo imposta. Ele não tem condição de escolher como vai ser o corpo dele, onde é que ele vai nascer, quem vai ser o pai, quem vai ser a mãe, não. Por misericórdia divina, os espíritos estão ali falando, agora você tem que ir. Chegou a hora, você não pode mais atrasar e se endividar, você continua se endividando no plano espiritual. Então, olha só, é um ato cirúrgico que acontece ali, esse resgate. Aí ele vai reencarnar e vai sofrer. Será que ele vai brigar com Deus? A gente não sabe. Mas o importante da gente colocar não é o que ele vai fazer. É o como nós tratamos os nossos sofrimentos, os nossos problemas. Com que tipo de lente a gente está olhando o que a gente passa, né? Então, finalizando hoje, a gente vai conseguir discutir um pouquinho o capítulo.
Primeira coisa que eu coloquei aqui é isso, de ajuda-te, o céu te ajudará. Não adianta eu ficar reclamando dos meus problemas. Não adianta eu ficar reclamando da minha infelicidade, das minhas dores, das minhas doenças. Eu tenho que me ajudar. Jesus falou isso há 2000 anos atrás. Eu quero ter uma família boa, eu preciso trabalhar para que a minha família seja boa. Eu quero ter um emprego bom, eu preciso me esforçar para ter esse emprego bom. Eu quero ter uma vida de qualidade, saudável, eu preciso fazer exercício, eu preciso comer bem, eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso cuidar das minhas emoções, dos meus pensamentos. A segunda coisa para a gente refletir são os nossos amigos, né? Porque a gente não enxerga, não significa que eles não existam. Que a gente não enxerga os encarnados ou os desencarnados. Não enxergar não porque a gente tem um problema de visão. Não, é por causa do nosso orgulho, da nossa arrogância. Mas a misericórdia de Deus é infinita. E a gente vai ter uma chance para resgatar. Agora, nem sempre o resgate é um resgate fácil. É sempre proporcional às ações que a gente teve. Então, para a gente prestar atenção, se a gente não está se colocando numa posição de vítima, se a gente não gosta de ficar nessa posição de vítima, porque é uma posição muito cômoda. Eu coloco os outros como todos me fazendo sofrer e eu tô aqui. Só que essa posição não vai levar a lugar nenhum positivo. O que vai acontecer? Eu vou entrar em depressão, eu vou ficar doente, eu vou ficar uma pessoa desagradável, eu vou afastar as pessoas que gostam de mim. Eu vou me ligar com entidades malévolas e ignorantes, que vão fazer com que eu me sinta pior e vão ainda afastar oportunidades boas da minha vida. Então, a gente repensar a qualidade da nossa tela mental, a qualidade do nosso currículo aqui na Terra. E que se a gente errou no passado, a gente pode fazer diferente hoje. Pode começar a mudar a partir de agora. E é esse o chamamento, né? Desse capítulo. É sempre a hora de... Alguém quer comentar? Marisana ou Cris? Oi, Ana, você me ouve? Tô ouvindo, sim. Eu queria mais agradecer pelas suas colocações. Engraçado como há momentos, né, em que a leitura desse capítulo, as coisas, claro, acontecem em alguns momentos em que a gente precisa muito refletir em cima de situações que às vezes a gente vive ou que a gente se evita enfrentar, enfim. E esse capítulo foi interessante, e as suas colocações em cima de todo o processo da revelação dele, do que ele estava projetando realmente, né, das ideias, daquilo que ele vinha passando, da cegueira, enfim. Então eu achei muito, muito bacana, caiu num momento muito bom para mim. Então só estou reforçando a importância de se manter no estudo mesmo, de se manter ligado com a doutrina, em querer aprender, o quanto isso também engrandece, o quanto isso ajuda, o quanto isso nos dá ferramentas para enxergar muita coisa, às vezes, que a gente precisa. Então, isso de hoje foi fundamental, eu agradeço demais. O que você colocou também sobre o choro, sobre passar pela dificuldade, onde a gente muitas vezes se coloca e se esconde, né? Pensando que eu não quero me mostrar vulnerável, porque não é esse tipo de figura que eu quero passar para ninguém, mas aí você me colocou uma visão interessante, que depois disso a gente sai mais forte e tem muito sentido, né? É interessante porque quando a gente vê uma pessoa sendo vulnerável, isso daí tá no livro da Brené Brown, isso não é meu, né? A gente acha outra pessoa forte, fala assim, puxa vida, aquela pessoa foi lá e colocou aí os medos,
as dúvidas. A gente fala, puxa, que coragem de fazer isso. Mas a hora que a gente fala da nossa vulnerabilidade, a gente encara isso como fraqueza. Não é interessante? A gente não quer, Né? Mas foram muito boas colocações. Obrigada. Obrigada. Cris, você quer comentar alguma coisa? Não, Cris? Oi, tá escutando? Agora tô. Até a gente estudou no domingo a questão de influenciar na vida dos nossos filhos, né? Nas escolhas dele. E mostrou lá na questão dele que ele não tinha aquela vocação, né? Mas ele foi meio que levado por causa que a mãe dele tinha, né? Então, assim, a gente tomar cuidado para a gente respeitar, né? A liberdade do próximo, né? Principalmente dos nossos filhos, de escolher aquilo que é o melhor para eles, né? Achei interessante. Nesse caso, estava muito ligado também à decepção que ele teve, né? Do amor da vida dele ter casado com outra pessoa. O que é sempre errado tentar procurar fazer uma escolha vindo, né, de uma, né, não é o certo, né? Serve para a gente também, quando a gente está passando por conflitos, nunca é o momento de fazer, né, tomar decisões importantes também, né, na nossa vida, né? Calmar, refletir. É verdade. E essa lição é uma lição muito importante para a gente nunca tomar uma decisão importante na hora do quente. Isso. A chance da gente arrepender, a chance da gente falar coisa que não devia falar, é muito. E depois que a gente fez, depois que a gente falou, dá um trabalho para consertar, não dá? Fica pior, claro. Tem que. Então, usar aí a técnica do Chico, né? Então, tomar aguinha, tentar se dar autopasse, acalmar e só tomar uma decisão séria, importante, no momento que eu estiver tranquila e eu estiver pensando direito, né? Porque a gente sabe quando a gente está pensando direito, quando a gente não está. No fundo, a gente sabe. A gente pode até falar para o outro que não é verdade, mas a gente sabe, né? Bom, mais algum comentário antes da gente encerrar? Não. Então, vamos encerrar agora com a nossa prece final. Agradecendo mais uma vez a oportunidade desse estudo em grupo. A sustentação que nós temos aqui da equipe de André Luiz, nos protegendo, nos amparando, solidificando os estudos que a gente já fez no passado, mas colocando de uma forma muito didática, através de exemplos, o que significam essas decisões na nossa felicidade, a nossa responsabilidade como construtores da nossa vida, da nossa felicidade ou infelicidade. Nós vamos pedindo que Jesus possa visitar cada um dos nossos lares, daqueles que estão conosco, que não puderam comparecer hoje. Que cuide das nossas famílias, das nossas preocupações. Que nosso anjo da guarda possa conversar conosco durante essa noite. E que nós possamos, Senhor, escutar os seus conselhos. Nós vamos pedindo ainda pela paz na terra, por todos os governantes, por todos aqueles que sofrem dores morais ou físicas. Pedindo que Jesus visite cada um desses corações, onde quer que eles se encontrem, aqui na crosta ou no plano espiritual, para que eles possam ser ajudados com esse raio de luz de despertamento, como a gente viu hoje com o Padre Tomé.
E assim nós vamos agradecendo mais uma vez, pedindo ao Mestre Jesus que esteja junto conosco durante toda a semana. Amém.